o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Necessidade da encarnação. 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Isso está em São Marcos, no capítulo 6, versículo 14 a 16. Em Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está em São Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 11 a 13. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditava nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem
que vivera podia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida, o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma, o espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, Senhor dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe respondeu: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Isso está em São João, capítulo 3, versículo... São João, capítulo 3, versículo 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, os números 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe
por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Estas palavras, se um homem não nascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. A tradução de Osterwald está conforme ao texto primitivo. Diz: não renasce da água e do Espírito. E a de Sassi diz: do Santo Espírito. E de Lamanais, do Espírito Santo. À nota de Allan Kardec, podemos hoje acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, pois que só imprimem Espírito e não Espírito Santo. Examinamos a tradução brasileira, a inglesa e a Esperanto. E em Esperanto, a de Ferreira de Almeida, e em todas elas está somente Espírito. Além dessas modernas, encontramos a confirmação numa latina de Teodoro de Beza, de 1642, que diz: é fora de dúvida que a palavra santo foi interpolada, como diz Kardec. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregada na concepção que lhe é própria. Muito imperfeitos foram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. Assim é que, na Gênese, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito do meio das águas, e que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma, é nesse sentido que o princípio as compreenderam. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam.
Tal interpretação se justifica, aliás, por estas palavras outras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe deste. O Espírito sopra onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabeis onde ele vem, de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado do mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo, como quer que seja. Essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Isso está em São Mateus, no capítulo 11, versículo 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento, Jesus as explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais
no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso está em Isaías capítulo 26, versículo 19. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. Do sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me ajo todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Isso está em Job, capítulo 14, versículo 10 a 14. Tradução de La Maestre, e diz assim: Maestre diz assim: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação. E de tradução protestante, de observar. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. E de versão da Igreja Grega. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expressa. Ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega ainda é mais explícita. Se é que isso é possível, acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro, como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra, em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Job, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Esperava a sua mutação, isto é, resignar-se. Na versão grega, esperarei para aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Job, como que se coloca após a morte,
no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando foram meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor culto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Veja-se para os desenvolvimentos do dogma da reencarnação, o Livro dos Espíritos, capítulo 4, versículo e capítulo 4 e 5. E o que é o Espiritismo? Capítulo 2, por Allan Kardec, Pluralidade da Existência, por Pesani. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Somente esse princípio lhes restituirá o sentido. Primeiro correção 3, após a transfiguração. Seus discípulos então o interrogam desta forma, porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias. Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas, eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. S. Mateus, capitão Civil, v. 10 a 13, S. Marcos, capitão X, v. 11 a 13. Segundo correção 5. Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito.
Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis, quando vos fale das coisas do céu? S. João, capitão I, v. 1 a 12. Terceiro correção 6. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. E nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Quarto correção 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. S. Mateus, capitão X, v. 12 a 15. Quinto correção 15. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo. A ideia de morrer uma vez, e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja grega ainda é mais explícita: se é que isso é possível, acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei, ou, voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro, como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela a tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Job, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar se, preferentemente, a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Job como que se coloca, após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros.